Gênesis capítulo 39, versículo 1 está escrito: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Nesse terceiro vídeo da série sobre a história de José, hoje nós entramos no estágio onde nós podemos dizer que José era um homem próspero. No primeiro vídeo nós vimos que José era o sonhador, no segundo era um homem injustiçado e agora ele era próspero. Vocês se lembram que nós concluímos o vídeo anterior falando que José tinha sido vendido pelos seus irmãos injustamente e acaba sendo entregue aos midianitas e por consequência aos egípcios, e ele é vendido para Potifar, o chefe da guarda do faraó, do maior chefe de estado egípcio. E é preciso entender também o contexto em que José estava inserido. José, como hebreu, cria em um Deus apenas, cria no Deus dos seus pais, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Contudo, quando nós vamos para entender o contexto do Egito, o jogo muda. Eu estou lendo um livro agora sobre o egípcio de Christian Jacques, onde ele fala sobre a cultura egípcia, sobre aquele contexto. Então, existiam muitos deuses, existiam o misticismo, o egípcio, na verdade, Egito tem a ver com mistério. O próprio nome Egito significa mistério. Então, José, mesmo entrando na terra dos mistérios, mesmo entrando na terra de vários deuses, mantém fiel. Nós iremos ver isso ao longo da história. Se mantém fiel aos seus princípios, aos seus valores, e a partir dessa fidelidade aos seus princípios, o Senhor prospera ele, o Senhor o abençoa. Por isso que quando nós cumprimos os princípios, o Senhor também nos permite concedermos, que nós desfrutemos as bênçãos decorrentes desses princípios. Nós falamos sobre provérbios há uns vídeos anteriores, há uns vídeos atrás, e falamos muito sobre princípios, sobre permanecer fiéis. E nisso está a importância de cumprirmos os princípios. José, que quando é levado para o Egito, mais uma vez, não reclama, não murmura, não intenta contra seus irmãos, mas permanece submisso à vontade do Senhor, permanece fiel ao Senhor. E a partir dessa fidelidade, a partir dessa prosperidade, a partir de tudo isso, ele serve como uma bênção para Potifar, serve uma bênção mesmo não sendo em sua casa, mesmo sendo um território estrangeiro. Continuamos a história. Versículo 6. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: Escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que não esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: Venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono viu as palavras de sua mulher, que lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali, José ficou na prisão. Mais uma vez, José, o injustiçado, parece que ciclos se repetem, não é mesmo? Contudo, nós precisamos entender a diferença de ciclos para círculos. O ciclo da vida são as estações, as fases.
Por exemplo, existe a primavera, existe o inverno, nas estações da natureza. Do mesmo modo, nós também existimos ciclos. José, no primeiro ciclo, é aquela pessoa que sonhava e que tinha vários planos e projetos. No segundo ciclo, é quando ele é injustiçado. E o terceiro ciclo é quando se torna alguém próspero. Porém, no final dessa passagem que nós lemos, parece que voltou um círculo onde a história de José estava circulando no mesmo ponto, não é mesmo? Onde aparentemente não ia para lugar algum. Mas essa diferença do ciclo para o círculo. O círculo é uma fase em que não há nenhum avanço, onde não há nenhuma diferença. Na verdade, na história de José não existem círculos onde a história permanece a mesma. Apesar de existirem semelhanças entre a fase em que ele é injustiçado pelos seus irmãos e também pela fase em que, pela mulher de Potifar, também ele é entregue e injustamente, nós entendemos que isso não é um círculo onde não haveria nenhuma diferença, onde não haveria nenhum avanço. Na verdade, eram ciclos onde as fases eram passadas e a cada fase José se tornava mais próximo de seu propósito, mais próximo de seu destino. Nisso está a importância de nós entendermos a diferença dos círculos e dos ciclos da vida, de buscar andar em ciclos, em mudança de estações, em mudança de fases, para o avanço em nosso propósito, e não em círculos viciosos que não nos levarão para lugar algum. Então nós lemos nessa fase onde José é tentado pela esposa de Potifar. Mais uma vez, aqui ele poderia se deitar com ela, poderia se beneficiar, desfrutar os prazeres carnais. Mais uma vez, o versículo-chave que me faz entender o caráter de José é o versículo 9 que nós lemos, onde ele vai dizer que o senhor dele, Potifar, havia entregado tudo a ele. A única coisa que ele não vedou que ele vedou, na verdade, para José, era a mulher do próprio Potifar. E ele vai concluir com essa parte fenomenal, que ele vai dizer: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Notem que José não fala como, pois, eu cometeria tanta maldade contra o meu senhor, contra Potifar. Na verdade, existe um senhorio que está acima de todo senhor. A gente pode dizer assim, que é o próprio Deus. José identificou isso. Deus é aquele que está no profundo, que vê todas as coisas. Talvez isso é o que Moisés, nós iremos talvez ver mais para frente, Moisés não havia entendido isso quando mata o egípcio também, e pensa que ao escondê-lo haveria escondido também do Senhor. Mas não, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Então quando José recusa se deitar contra a mulher de Potifar, estava aqui mostrando seu caráter, um caráter de alguém que era santo, alguém que era fiel aos seus princípios. Por isso nós também precisamos buscar a santidade, porque Deus honra aqueles que os honram, Deus procura, se achega àqueles que se achegam a Ele. E em contrapartida, nós, quando precisamos nos achegar a Deus, precisamos nos afugentar, precisamos fugir da aparência do pecado. É isso que José faz aqui, quando a mulher de Potifar tentava se deitar com ele, tentava forçá-lo a ter a relação sexual com ele, ele fugia da aparência do mal, como também está escrito nas escrituras. Isso me lembra também da figura do Homem-Aranha. Vocês sabem do Homem-Aranha, do personagem da Marvel, que tem o sentido aranha. Quando existe um perigo para o Homem-Aranha, tem esse sensor que o faz fugir do perigo. Nós, como pessoas que buscam estar mais próximas de Deus, também precisamos ter o nosso sensor aranha, se eu puder colocar aqui entre aspas, ativado. Precisamos estar tão imersos na realidade divina, tão imersos na nossa espiritualidade divina, que quando o mal aparecer, como na figura da mulher de Potifar, nós fugimos do mal, nem sequer está lá. Mesmo que nós talvez percamos nossa roupa, percamos nossas vestes, aqui José ocorre isso, mesmo que nós percamos algo que é relevante para nós, e a capa de José, a túnica de José era relevante. Vocês se lembram? Eu falei que existia a túnica de quando José era filho quando José havia sido honrado pelo seu pai, e essa era uma característica chave. Depois os irmãos de José haviam tirado essa túnica, colocado com sangue de bode e apresentado ao seu pai, e havia que José havia perdido essa túnica. Mais uma vez, José recebe uma túnica de Potifar e novamente ele perde com a mulher dele. Por isso as vestes aqui também tem um simbolismo muito grande. Nós concluímos o texto de hoje com o versículo 21. O Senhor, porém, na verdade, versículo 20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José, um homem próspero. José,
o homem que cumpria princípios, mesmo em terra estranha. José, o homem que permanecia fiel ao seu Deus, mesmo estando na terra de muitos deuses. Nós aprendemos com José a importância de nós trabalharmos, de nós sermos diligentes, seja na prisão, seja na casa que não é nossa, porque inevitavelmente as pessoas irão nos honrar. Se as pessoas não irão nos honrar, e é claro que elas irão, é inevitável que as pessoas reconheçam aquelas que trabalham bem, pelo menos Deus irá, e a maior recompensa é a recompensa de Deus, não é mesmo? Deus abençoa, Deus prospera aqueles que estão próximos dele, aqueles que estão trabalhando com ele, não necessariamente a bênção financeira, isso pode acontecer quando nós cumprimos os princípios, quando nós somos diligentes, mas pelo menos a bênção, que é a maior de todas, que é a bênção da presença dele, de Deus, em nós. Então que nós possamos concluir a mensagem de hoje entendendo isso. A partir da história de José, é importante sermos pessoas prósperas, mas talvez não pessoas com muito dinheiro, não pessoas com muitas riquezas, porque José aqui na casa de Potifar não era rico, na casa também do cárcere também não era rico, mas cumprindo princípios, sendo fiel aos valores, prosperando, sendo diligente no trabalho, ele abençoava, era abençoado e também servia como bênção às outras pessoas. Eu espero que esse vídeo possa servir como ajuda para você também. Não esqueça de curtir, caso você tenha gostado, comentar, se inscrever e compartilhar, para que mais pessoas também possam entender essas verdades.